Olá, eu sou Alegra Bem-TV, sou doula, terapeuta holística e mentora de ciclos femininos. E hoje eu vim ensinar para vocês fazer o seu relógio menstrual. Atualmente a gente conta com muitos aplicativos, né, por aí, onde as mulheres e as pessoas que menstruam anotam os seus ciclos menstruais por ali. Porém, o aplicativo ele é um método que não é, na verdade, não reflete, né, o nosso ciclo de verdade. A melhor maneira que a gente pode aprender sobre o nosso próprio ciclo menstrual é através do nosso autoconhecimento, né? E o autoconhecimento ele vem através de exercícios, de informações, de aprendizados e principalmente da nossa autoobservação. E uma das ferramentas que eu utilizo é o relógio menstrual, tá? Então, o relógio menstrual, ele vai nos dar autonomia para que a gente possa, durante um tempo, né? Porque esse relógio menstrual, ele eu faço até hoje, mas não é necessário que você faça para sempre, a não ser que você queira estar sempre nessa conexão mesmo das anotações, do autoconhecimento, que eu vou ensinar daqui a pouco. Mas durante um período para que você possa entender como que o seu ciclo funciona, o que você precisa fazer para estar em sincronia e em sintonia com o que está acontecendo com o seu corpo, para que você possa se respeitar e ter um ciclo menstrual onde vai trazer um bem-estar para você, tá? Então, o que vocês vão precisar? Vão precisar de papel, pode ser uma folha de sulfite, canetinha, lápis preto, o que vocês preferirem para fazer as anotações, tá? Nesse mundo que a gente vive, a menstruação ela é vista, infelizmente, como um tabu muito grande, né? Muitas meninas sofrem, né? Por muitas questões quando sua primeira menstruação chega, ou por falta de absorvente, ou pelas dores que a gente sente quando a gente vai menstruar, ou com a própria TPM, que muitas pessoas sofrem também com isso. E tudo isso a gente pode minimizar é, tendo um tempo para que a gente possa se conhecer, porque o ciclo menstrual ele é algo natural, né? Se a gente tem um útero, a gente vai ter esse ciclo, né? A gente vai ter esse mundo de energias dentro da gente se transformando período a período e que podem nos auxiliar nos nossos processos de vida mesmo, né? Porque quando a gente tem um ciclo menstrual onde a gente sofre com ele, isso atrapalha a nossa vida. Então, se a gente tem um ciclo menstrual que está mais em harmonia com a gente vai poder viver melhor. Então, o intuito desse relógio menstrual também é para que a gente possa se conhecer através desse autoconhecimento, onde tudo isso aqui vai mostrar para nós, para que a gente possa viver uma vida melhor aproveitando as energias do nosso ciclo menstrual ao nosso favor, não como um castigo, como eu já vi muitas pessoas dizendo, né? É um um momento que a gente pode desfrutar de entendimentos, né? Cada momento, cada fase desse ciclo vai trazer para a gente um aprendizado, um ensinamento e um poder, digamos assim. Então, eu vou ensinar para vocês um pouquinho aqui como que a gente inicia esse processo de autoconhecimento do nosso ciclo menstrual através dessa ferramenta que é o relógio menstrual, tá? Então, a primeira coisa que vocês vão precisar fazer é uma estrutura como essa, tá? Dividindo em 4 partes. Esse é o esqueleto do nosso relógio menstrual, tá? Essas 4 fases, elas têm nome. Então, eu vou falar para vocês aqui um pouquinho do nome delas,
para que vocês saibam o que a gente vai estar colocando em cada uma dessas fases. Então, a primeira fase é a fase menstrual, né? A própria menstruação é propriamente dita. Depois eu vou falar um pouquinho aqui também desses aspectos que eu coloquei aqui embaixo. A segunda fase é a fase estrogênica. A terceira fase é a fase lútea, ou melhor, a fase fértil. E a última fase é a fase lútea, que é antes da menstruação. Então, primeira, menstruação, segunda, fase estrogênica, terceira, fase fértil e a última fase lútea, tá? Então, enquanto vocês vão fazendo aí o relógio lunar de vocês, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma dessas fases e depois explicar para vocês como que a gente vai fazer o nosso relógio menstrual, tá? Então, assim, a menstruação, ela acontece no primeiro dia que vem o nosso ciclo, o nosso sangue. Então, o sangue desceu, é o primeiro dia da nossa menstruação. Esse sangramento, ele acontece já que não ocorreu a fertilização do ovócito, que é liberado pelo nosso ovário, para ser fecundado, no caso. E aí, essa camada que está dentro do nosso útero, essa camada interna, ela se prepara para receber a placenta e o bebê. Então, quando isso não acontece, essa camada interna, que a gente chama de endométrio, ela se desprende e forma a nossa menstruação, que é o que a gente vê descendo, né? Que é aquele sangue menstrual. A segunda fase do nosso ciclo menstrual, que é a fase estrogênica, e aí eu já vou aproveitar e explicar por que também que a gente fala dos aspectos lunares e também por que eu coloquei essa informação aqui, o que tem a ver, né? Se a gente parar para pensar, a lua nova é uma lua que a gente não vê o brilho dela lá, né? Lá no céu. A gente não vê ela, a gente vê ela totalmente escura. Então, é como se não tivesse a lua lá. Então, é como um momento de morte, né? Porque realmente, como não houve essa fecundação, existe uma morte desse ovócito que não foi fecundado e por isso que a menstruação acontece. E aí eu coloquei aqui o inverno para a gente poder se lembrar dessa menstruação, o que eu posso, qual a ligação que eu posso fazer com as estações do ano, né? Então, o inverno vai ter bastante a ver com essa nossa fase do nosso ciclo e vai ser importante para que você se perceba e se respeite nesses momentos, porque quando a gente está no inverno, a gente está mais recolhida, né? A gente está mais para dentro, então é a mesma coisa que acontece na nossa fase do nosso ciclo menstrual, que é a menstruação. Então, na segunda fase, que é a fase estrogênica, que é a fase da lua crescente, eu já coloco ela aqui, ó, como uma conexão com a primavera, porque né, quem menstrua vai se lembrar de como se sente quando acaba a menstruação, né? Como se realmente estivesse desabrochando, começando um novo ciclo mesmo, né? E é realmente. Então, nessa fase, quando acaba a menstruação, que dura até iniciar o período fértil, o sistema ele começa a secretar muito estrogênio, então por isso que se chama fase estrogênica, por causa do amadurecimento do folículo dentro do ovário, que se prepara para poder sair, e isso também acontece num período variável, né? Cada ciclo é um ciclo, por isso que eu falei que não é legal a gente ter essas anotações nossas dentro de um aplicativo, porque esse período ele vai ter essa variação, tá? A próxima fase é a fase do período fértil. Então, eu coloquei aqui que ela tem ligação com a lua cheia e com o verão, né? Quem sente que está no período fértil, sente essa energia, essa expansão, né, para fora. Então, é uma energia muito poderosa, que é essa energia do período fértil. Nesse período, esse óvulo, ele é liberado pelo ovário.
E aí, se ele não for fecundado, o que acontece? Ele morre nas trompas. Então, por isso que eu falei que é um período de morte, o período da menstruação. Quando essa situação acontece, costuma-se considerar que o dia que acontece a ovulação é o meio do ciclo, né? Então, se a gente está falando aqui, a gente vai dar um exemplo de um ciclo de 28 e 30 dias, tá? Então, essa fase fértil, o pico desse período fértil, ele vai se dar ali pelo meio do seu ciclo, que aqui, no nosso exemplo, daria lá pelo 15º dia. Depois eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Porém, como o espermatozoide ele pode sobreviver de 2, 3, 4, 5 dias dentro, com a ajuda do muco cervical, por isso que a gente vê casos de mulheres que podem engravidar, de pessoas que podem engravidar fora daquele período que é o pico. Então, pode-se engravidar tanto 2 ou 3 dias antes ou depois do pico da ovulação, tá? No caso agora, a última fase, que é a fase lútea, ela tá conectada com a lua minguante e também com o outono. Então, isso tudo é para que vocês façam paralelos entre a fase do ciclo, com a fase da lua que está no céu e com as fases do ano, porque isso nos dá características que a gente pode encontrar em nós mesmas, né? Então, essa lua minguante, esse outono que está na fase lútea, acontece porque se não tem fecundação, né? Porque se teve a fecundação, a pessoa não vai gestar, não vai engravidar, não vai ter o processo da gestação. E aí, se não há fecundação, esse folículo que ficou dentro do ovário passa a se chamar corpo lúteo. Porque a parede do endométrio, essa parede interna, né, que se chama endométrio, ela se desenvolveu de uma maneira bem poderosa, com muitos nutrientes e tudo mais, para poder receber a placenta e esse óvulo, que se tornaria esse feto, esse bebê. Se não tem fecundação, ele deixa de receber esse estímulo hormonal e ocorre a descamação do endométrio, onde a menstruação chega para nós, tá? Então, resumidamente, essas 4 fases acontecem dentro da gente num período que varia de mulher para mulher. Então, por isso que varia também que dia que a gente vai ficar fértil, que dia que nossa menstruação vai chegar. De acordo com o que a gente passou no nosso mês, de acordo com o que estamos vivendo, de questões físicas, de questões emocionais, não importa, a gente vai ter esse período, que é esse ciclo menstrual, que vai do primeiro dia da menstruação até o primeiro dia da próxima menstruação. Esse tempo, né, entre uma e outra, é chamado de ciclo menstrual. Então, existem mulheres que têm ciclos de 25 dias, 28 dias, 30 dias, 35 dias. Muito mais do que isso, ou muito menos do que isso, precisa ver o que está acontecendo, porque tem alguma alteração, algo aí que precisa ser olhado. E aí, agora a gente vai entrar para o nosso relógio menstrual propriamente dito, para que vocês entendam como que a gente vai fazer essas anotações. Sabendo de tudo isso que eu já expliquei, nós vamos ter essa estrutura, que eu fiz aqui um modelo com um exemplo, como se a menstruação chegasse hoje. Então, pode ver aqui, ó, que no primeiro dia, nessa nossa primeira fase aqui, ó, nesse nosso primeiro quadrante aqui, ele tá escrito aqui em cima, menstruação, né? Pra gente saber que esse quadrante, ele tem a ver com essa fase. E aqui tem o dia que a menstruação chegou e o dia do ciclo, né? O primeiro dia do ciclo,
que é o dia da menstruação. Aqui você pode criar também uma outra estrutura para você colocar a fase da lua que você está menstruando e também que vai acontecer as outras fases do seu ciclo. Porque isso também pode te auxiliar se você quiser entrar com um processo de entendimento mais profundo sobre o ciclo, sobre essas características da fase lunar também, tá? Então, nessa primeira fase, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui, né, o dia da nossa menstruação, o dia que chegou, e aqui o dia do ciclo, que é o primeiro dia, certo? Então, nesse exemplo aqui, essa menstruação dura 5 dias, tá? Então, aqui você pode também colocar 1, 2, 3, 4, 5 e colocar as datas aqui também, fica mais completo. Eu não coloquei para não ficar com muita informação aqui, tá? Então, aqui, ó, pode ver que foi até o dia 25/6, que é o 5º dia da menstruação. E aqui dentro, o que a gente vai anotar, tá? Aqui nesse espaço, nós vamos escrever como que a gente se sente emocionalmente, como que a gente se sente fisicamente, como que está o meu sangue menstrual, né? Porque sangue é sangue. A gente sabe o que é o sangue, né? Sangue é um líquido vermelho e é isso, né? Não tem cheiro, não tem coágulo, não é muito escuro, não é muito claro, porque tudo isso pode estar querendo me dizer alguma coisa. Então, se eu tenho coágulos na minha menstruação, eu vou anotar aqui, né? Então, o que eu vou anotar? Vou anotar se eu tive dores, se eu tive cólica, se eu tive dor de cabeça, se o sangue está muito abundante, está pouco, se está com coágulo, como eu falei, se tem alguma outra coisa que apareceu ali no sangue, você vai anotar tudo aqui, tá? Todas essas informações você vai anotar. Você pode anotar aqui também o que é bom fazer nesse período, né? Tudo que eu tô falando aqui para vocês, vocês vão também anotar nas outras fases, tá? Não é só nessa, tá? Então, tudo isso, como eu tô me sentindo, até que roupa que é melhor estar nesse período, é legal colocar, porque tudo isso fala sobre você, fala sobre como você se sente nessa fase do seu ciclo. O que é bom fazer, o que não é bom fazer, o que você percebeu que nessa fase do ciclo é bom e que dá certo e que te faz bem. Tudo isso você vai anotar aqui, tá? Aí a gente vai para a próxima fase do nosso ciclo, que é a nossa fase estrogênica. Então, aqui, todas as anotações que você fez aqui, você também vai anotar aqui. Porém, com uma diferença. Aqui não tem sangue, né? Porque o sangue acabou no 5º dia. Então, você vai anotar sobre o seu muco. Porque o muco vai ser muito importante para a próxima fase, tá? Então, aqui você vai anotar como que está o seu muco. Muco não tem nada a ver com corrimento. Muco é a nossa lubrificação natural, é o nosso líquido natural ali na nossa região vaginal. Então, nós temos esse muco que nos ajuda a lubrificar, que nos ajuda a proteger, a deixar a nossa flora vaginal ali ok. Então, você vai escrever como é que tá o seu muco. Aqui, geralmente, porque tudo isso justamente existe para que você se conheça, tá? Então, aqui, o muco vai estar começando, né? A menstruação acabou aqui, então, o muco vai estar iniciando aqui, e você vai anotar como é que ele tá? Aí, você vai me falar, mas como que eu sei que eu entrei na próxima fase? Então, é justamente isso, porque assim, também, essas anotações que você vai estar fazendo, vai estar dizendo dessa mudança, dessa dança cíclica que acontece dentro de você. Então, imagina aqui como a gente está, quando a gente está menstruada, nossas energias estão mais para baixo, né? Porque a gente está no processo de morte, de renascimento, de morte de uma parte até do nosso corpo, porque se ele não foi fecundado, né? Então, ele vai
embora. Então, a gente fica mesmo com essas energias mais baixas. Aqui é um ciclo, é tudo um ciclo. Essas energias começam a subir, né? E você vai sentindo isso aqui, igual a lua, né? Aqui era a lua nova, aqui a gente está na lua crescente. Então, a primavera também tem a ver com esse florescimento da gente, tem tudo a ver. Então, tudo isso você vai anotando, que é bom fazer, tudo aquilo que eu já falei aqui, você vai anotando, porque você vai conseguindo perceber as diferenças de cada fase, de como que você se sente aqui, como que você está se sentindo aqui. E aí, aqui, se a gente falou que a ovulação acontece lá mais ou menos pela metade do meu ciclo, eu fiz aqui uma média. A certeza, cada uma vai ter com as suas próprias anotações durante um período de anotação, que seria pelo menos uns 6 meses, para vocês poderem perceber qual é a fase que você, qual é o dia que vocês estão ovulando aqui dentro da fase do período fértil, tá? Então, aqui a gente já está com mais energia, a gente muda até a forma de nos vestirmos, a nossa pele aqui nesse período aqui fica maravilhosa, a nossa pele fica linda, nosso corpo fica mais arredondado, mais firme, porque é a fase do período fértil, né? O corpo, mesmo que você não queira engravidar, não queira gestar, esteja fazendo tudo certinho para não engravidar, o corpo, ele se prepara para isso. Então, automaticamente, o corpo ele vai estar mais pronto para chamar a atenção, digamos assim, né? Chamar a atenção das energias que ela precisa para procriar, para gestar. O corpo, ele busca isso. Então, ele vai mostrar isso também, tá? Mesmo que a gente não queira engravidar e tal. Porém, também a gente tem essa fase aqui, desse período fértil, que a gente também pode estar colocando as energias para as nossas criações, né? Para os nossos projetos, para os nossos sonhos, que também são os nossos filhos. Então, é um momento que a gente se prepara para colocar aquela semente, né? Então, eu coloquei aqui uma ideia, né, de data. Então, se o nosso ciclo, se esse exemplo aqui é um ciclo de 30 dias, mais ou menos o dia que a gente vai estar no pico vai ser esse dia aqui, certo? Que aqui eu anotei 5/7, que vai ser o meu 15º dia do ciclo, tá? Mas você vai falar assim, mas Carla, como que eu vou saber? Isso aqui é uma média, né? Lembra que eu tô fazendo isso aqui para vocês entenderem e terem esse esqueleto para poder se basear quando forem fazer o de vocês, tá? Como que a gente sabe? Uma das características, né, bem legais dessa fase é que o muco, ele começa a aumentar bastante nessa fase. A gente fica com bastante muco. E bem nesse dia, a gente tem aquele famoso muco da clara de ovo, né? Que parece uma clara de ovo mesmo, que se você pega ele e estica, ele vai esticando, tem aquela cor transparentezinha e tal, né? E a gente estica e ele vai que nem um elásticozinho, assim, ele não rompe. Esse momento é o momento que a gente está ovulando. Então, por isso que é importante anotar. Por isso que é importante você fazer as suas anotações. Porque aí você vai saber, tô com esse pico que tá com a clara de ovo. Porque assim, às vezes, esse muco fica muito lá grudadinho no colo do útero, né? Pode ser que a gente não veja. Mas ele tá lá. Se tiver tudo legal com a sua saúde, tiver tudo certinho, ele vai estar lá. Então, aqui você consegue descobrir o seu período fértil, o seu dia que você está ovulando. Que a ovulação acontece em um momento, porém, como eu falei, se pode engravidar 2 dias antes, 2 dias depois, dependendo ali de como que tá o muco cervical, tá?
E aí, quando passou, isso você sente no corpo, a gente sente essa energia, né, do período fértil no corpo, né? A gente sente de várias formas, por isso que tem que anotar aqui para você saber como que você se sente, né? Você vai estar com mais energia, com mais disposição, você vai estar com a libido muito alta também, então isso também tudo você vai anotar aqui. Você vai percebendo que essa energia vai diminuindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Significa que a gente está chegando nessa outra fase, que é a fase lútea, que é uma fase assim bem, digamos, que para algumas pessoas, né, é mais desafiadora, né, porque é nessa fase aqui que muitas pessoas têm a TPM, a tensão pré-menstrual, né, que também pode ser evitada de diversas formas. Você se cuidando, entendendo o que cada fase quer de você, o que cada fase permite que o seu corpo faça, sem você forçar a barra, né? Por exemplo, no período menstrual, é bom a gente estar mais tranquila, né? A gente não pode ficar pegando peso, não é bom a gente colocar o pé no chão gelado. Isso pode impactar nessa última fase, né? Porque se eu não me cuido anteriormente, chega nessa aqui eu vou sofrer um pouquinho, tá? Então aqui você vai perceber a entrada nessa fase também com as anotações. Pode ser que seu humor mude um pouco, ou mude bastante, porque aqui, lembra, a gente tá com a energia lá em cima e aqui já começa a diminuir, né? Aqui é um bom período também. A libido também está alta aqui é bom porque para quem não quer engravidar é um momento bom para ter as relações e tudo mais. Porém, a gente fica mais sensível também, né? Então, é um momento lá que a gente vai estar fazendo uma. Eu digo que a gente vai estar fazendo uma faxina geral na gente e até na nossa casa, porque se você perceber, essa é a fase que a gente vai limpar o guarda-roupa, vai limpar, tirar as coisas que não queremos mais, e aí a gente anota até a próxima menstruação. Chegou a próxima menstruação, é um novo relógio lunar que a gente vai fazer. Eu espero que este relógio lunar seja muito importante no seu processo de autoconhecimento. E se tiver dúvidas, pode me chamar, que estou aí à disposição para que a gente possa aprender um pouco mais sobre o nosso ciclo menstrual. Gratidão.